Vamos lá, galera. Boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live aí, Capitão Rony, terça ao vivo aí com vocês. Obrigado por todo mundo que sempre participa conosco aqui nas nossas redes sociais, sempre trazendo assuntos bacanas aí, né? Assuntos de interesse de todo mundo, novidades, assuntos que muitas vezes não chega, né? A maioria da população, assuntos que a gente muitas vezes não tem domínio. Então a gente, quando pode, traz sempre convidados para estar discutindo com a gente, para estar debatendo, para estar trazendo opiniões e contrapontos para que você também forme a sua opinião, para que você saiba do que está acontecendo, do que está rolando e principalmente para que você participe conosco, né? As nossas grandes participações especiais aí, com certeza, é a galera que está com a gente aqui constantemente nas nossas lives. Lembrando sempre que as nossas lives aí, elas rolam aí pela nossa fanpage aí no Facebook, né? Que você assiste agora aí, o Capitão Dileme, e também depois que acaba a live a gente mantém as nossas lives no ar aí no YouTube e também no Facebook, só que aí pelo perfil, né, do Capitão Rony, você acompanha lá. Tá cheio de rede social agora, né? Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, enfim, né? Então vai rolando esses links aí, o pessoal vai compartilhando, vai participando, e se você não está podendo assistir ao vivo, né, acompanhando ao vivo e está interagindo com a gente, participando com a gente aí, não tem problema, mesmo com o vídeo, depois, né, de estar ao vivo, você pode deixar seu comentário, pode fazer a sua sugestão de tema para outra semana, né, lembrando que a gente faz sempre as lives às terças-feiras, antes eram às quintas, e a gente migrou aí para terça-feira para estar conversando com o pessoal num dia mais tranquilo, e eventualmente a gente fará outras lives aí em outros dias também, mas a nossa, vamos falar assim, nosso beabá, o nosso batidão aí serão sempre às terças-feiras, sempre trazendo, volto a falar, trazendo sempre assuntos diferentes. O que foi muito legal, né, antes de a gente começar a live de hoje, com o assunto de hoje, que é um tema muito importante, relevante, foi muito legal a live da terça-feira passada, da semana passada, né? Como tá sempre vindo algum convidado, tá dividindo tela com a gente, e muitas vezes o pessoal reclama que não consegue efetivamente estar participando, aí eu abri a live sozinho, sem convidado e sem um tema específico, né? E aí os assuntos foram rolando aí, mais de 1.500 visualizações, foi bem bacana, falamos de tudo, né, meu? Falamos de segurança, falamos de economia, falamos de pandemia, falamos de um monte de coisa, foi bem bacana aí. O pessoal perguntou, conta da sua história, da sua vida, a gente falou um pouco também das dificuldades nossas aí, um pouco da trajetória nossa, isso foi bem legal aí. Antes de a gente começar, efetivamente, vamos dar uma boa noite para a galera que já está com a gente aqui, desde as 8 horas cravada, aí, pessoal pontual, e geralmente tem os fãs assim, os nossos super fãs, né? Fernanda Carvalho, seja bem-vinda aí. João Bosco Silva, seja muito bem-vindo. Simone Marabese, muito bem-vinda aí. Não lembro de ter visto você em outras lives. Seja bem-vinda, volte sempre, com certeza. Wilson Pelais, que também já casa sempre com a gente. Cléo Pinheiro, então, forte abraço, viu, Cléo? Beijão para você. Rafael Cruz, muito boa noite. O Marcos Porcena, a Renata Pelais também, o Elvis Têncio, Thalita Caribley. Aliás, até eu fazer uma boa noite especial para a Thalita aí, porque foi através da Thalita que eu conheci uma das convidadas de hoje, né? Então, depois eu conto mais sobre esse link aí que a Thalita proporcionou para a gente. Muito obrigado, viu, Thalita? William Amaral, vamos ver. A Elide está aí com a gente também. A Elide também já participou comigo em live aqui. O José Nelson, forte abraço. A Elaine Converso, a Elaine está sempre conosco aqui. A Elaine é a única pessoa que conheceu, depois da minha esposa, né, o cantinho da live aqui, onde que eu faço. É uma muvuxo aqui. Se tiver uma outra câmera aqui, vocês ficam doentes. Como é que o cara consegue, né? A Adriana Filiela, de Pirassununga. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Vamos ver quem mais. Paulo Plim, grande Plim Plim. Forte abraço aí, meu irmão. Faz tempo que a gente não conversa somente. Cláudio Reis tem aparecido bastante também. Bem-vindo. Fernanda Carvalho, Marcos Correia Stille, Valquíria Amaral. Nossa, tem gente aqui, hein? Ariane Ravanini, a Ivete Lima, Dona Ivete, minha mãe, boa noite, mamãe, seja bem-vinda à nossa live, a mamãe é sempre presença marcante aqui. Isabela Cristina Gonçalves, Laísa Pelais, forte abraço, e galera, se pulei alguém aqui, vocês me perdoem, tá? Porque tá chegando bastante comentário rapidinho aí, então às vezes a tela muda aí, então vocês me desculpem mesmo. Bom, vamos lá, então, para a gente ir direto ao assunto, que tem tema pra caramba para falar, tem assunto pra caramba para falar.
E a Thalita, né, como eu tinha comentado, ela fez o link sobre o tema de hoje, nós vamos falar sobre o autismo e tal. E tudo começou da seguinte forma: há um tempo atrás, logo eu comecei a fazer as lives, né? Começou esse negócio de pandemia, um dia sozinho, numa tarde, a gente tava batendo papo, né? E do mesmo jeito que normalmente aparece aí, né? Né, como é que fala assim? A gente apareceu o tema, surgiu o tema. Por quê? Porque era o dia, eu não lembro se era o dia da conscientização do autismo, alguma coisa assim, e citaram isso aí, a gente começou a falar, né? Caiu o tema lá, a gente começou a bater papo sobre isso aí, lembramos do tema. Aí eu lembrei que no ano passado, numa reunião que eu tive a oportunidade de participar na comunidade de Palmeiras, ali do bairro do Jardim das Palmeiras, e nesse bate-papo que a gente fez lá, a população foi comentar sobre vários assuntos. Eu até achei que lá um assunto, né, até por eu estar lá, né, por ser policial tal, o assunto seria mais, vamos dizer assim, mais focado em segurança, e quando me surpreendeu, o pessoal falando sobre o autismo e as necessidades dos atendimentos, etc e tal. Isso me chamou muita atenção. E aí, passado um tempo, a gente pegou e fez a live, entramos no assunto, e aí a Thalita começou a conversar, nisso entrou uma mocinha aí chamada Flávia, que vai dividir a tela, daqui a pouco eu vou colocar lá com a gente aqui. A Flávia entrou e começou a trazer informações e me chamou muita atenção. Por quê? A gente, primeiro, não tem acesso às informações. Segundo, os números impressionam, os números são altos, né? E assim, como pode uma coisa que é tão latente, tão presente, passar desapercebido? Então, achei que seria interessante a gente conseguir fazer isso aí. Como a Thalita conseguiu fazer o link da Flávia, né? A Thalita também não conhecia a Flávia, e através dessa live elas se conheceram e começaram a bater papo. Aí a Thalita conseguiu marcar um dia, a gente conversou pessoalmente. Eu achei sensacional a explanação que a Flávia me deu. Aprendi muito, não sabia nada, ainda não sei nada, principalmente porque a gente só sabe quando sente na carne, né? A verdade é essa. Então, me impressionou o jeito fácil que a Flávia me falou, e aí veio o convite para lá participar conosco, e todo o trabalho que ela e outras várias mães aqui na cidade de Leme desenvolvem, e eu achei sensacional. E aí veio também uma outra parceira, que é a Beth, que eu também já vou apresentar. Então, primeiro eu vou chamar a Flávia aqui, para entrar com a gente. Flávia, boa noite, seja bem-vinda e obrigado pelo convite de participar da nossa live aí. Imagina, capitão, sempre um prazer. Boa noite para você e boa noite para todo mundo que está entrando aí. Então, ó, vão entrando aí que o assunto rende bastante mesmo e a gente fala pouco, né? A gente nem gosta muito de falar. Então, fala quase nada. Né, quase nada. E boa noite também para o pessoal que está entrando aí. Você leu alguns nomes das nossas mães do grupo, né? Então, a gente fica muito feliz. Bacana. Então agora vamos chamar para dividir a tela com a gente a Beth também. Beth, seja bem-vinda aí conosco. Cadê a Boa Beth? noite, Sumiu. capitão. Tô aqui. Eu ouço Oi? você, mas não te vejo. Vamos ver. De novo. Oi? Tá me vendo? Você tá vendo a Beth, Flávia? Só eu que não vejo. Não, Eu estou vendo vocês três. Beto, pelo amor de Deus, Beto, cadê você, bem? Ô, Beth, tem um linkzinho, tem um botãozinho embaixo aí que corta a imagem e corta o som. Será que você não apertou esse botãozinho, não? Eu não. Tá me ouvindo? Perfeitamente, só não te vejo. Eu não apertei, não. Eu tô vendo vocês e tô ouvindo normalmente. Vamos ver aqui. Cadê a Beth? Vamos. Tá, e entra de novo. Vamos lá. E aí, Oi? Beth, cadê você? Oi? Ó, tela preta, ó. Eu tô me vendo. Eu tô me vendo e tô vendo vocês. Problemas técnicos acontecem. Técnicas. Mas não tem problema, não. A gente vai falando mesmo assim até você entrar. Quer entrar de novo? Quer sair e entrar de novo? Eu vou tocando com a Flávia aqui, você entra de novo. Então vai, vamos tentar então. Eu vou sair e entrar de novo. Beleza, então. O pessoal já tá dando risada. Até uma Fernanda aqui já tá rachando o bico aqui de ver a atrapalhada nossa aqui, ó. Beleza. Bom, então, Flávia, vamos tocando até a Beth voltar. Ô, Flávia, esse lance do grupo das mães, eu quero que você fale bastante sobre isso daí. Eu achei sensacional, porque eu vou te contar rapidinho, eu já até comentei com você, mas tem muita gente que não sabe.
esse lance da autoajuda eu acho fundamental. Por quê? Porque a Beth apareceu, vamos ver se ela aparece. Ah, agora sim! Oiê! Agora sim. Cheguei! Muito bem. Boa noite, galera. Boa noite, capitão. Desculpa aí o sumiço. Não tem problema. Então, eu estava falando, Beth, para a Flávia o seguinte, eu achei muito legal esse lance da autoajuda pelo seguinte, eu já comentei isso com a Flávia, você não sabe, não estou te conhecendo hoje, muita gente que assiste a gente não sabe. Por exemplo, eu tenho a grata satisfação de ser procurado por muitos pais que têm problema com os filhos que nascem com lábio leporino. Meu filho nasceu com lábio leporino, e quando você tem um problema que é ligado diretamente a uma pessoa que você ama demais, que está na carne, né, como eu falei, você vira um especialista, você descobre tudo e estuda muito. E uma coisa que me impressionou foi o seguinte, né, quando a gente teve a notícia, o primeiro impulso nosso é fazer uma pesquisa no Google. E aí as informações são as mais esdrúxulas, as mais diversas, muitas vezes as fontes não são confiáveis, e muitas vezes também a gente acaba tendo um impacto muito negativo do que você vê e acaba não vendo, na verdade, saídas alternativas, coisas efetivamente positivas para estar trazendo para o seio da família. E foi então que a gente percebeu que o muito legal é a falta, o muito importante é a falta de informação que traz esse medo, essa angústia no pai e na mãe, e é muito legal compartilhar informações e vivências. Eu já tive a oportunidade de ajudar vários casais que nos procuraram e falaram assim, como é que explica melhor, as mamães ainda grávidas ainda, vêm aqui em casa, a gente encaminha para o centrinho, até fica um convite para quem tem a mesma experiência que eu, a gente pode até fazer uma live sobre isso, que vai ser muito bacana, que eu posso falar com mais propriedade. Sim, e aí a Flávia... Sim, e a Flávia falou para mim sobre esse lance da autoajuda de vocês, então isso me sensibilizou, isso eu achei sensacional. Por favor, falem mais sobre o Coração Azul aí. O Grupo Coração Azul... Flavinha, deixar comigo? Vai, falei que você escolheu as duas melhores, hein, capitão? O Grupo então, Coração Azul surgiu no coração de uma das mães, né, que é a fundadora do grupo, que é a Fernanda Carvalho, que deve estar assistindo a gente, e ela teve a ideia, uma simples ideia de se sentindo sozinha depois da descoberta e da caminhada sozinha com o filho dela, ela teve uma simples ideia de jogar na rede social, no Facebook, perguntando, né, se você tem autismo ou tem alguém na família com autismo, entre em contato comigo. E assim surgiu o grupo. Começou com algumas mães, e hoje a média a gente já está com mais de 100 mães, 150 mães, eu acredito, no grupo de autistas, e é maravilhoso porque a gente troca informação, a gente troca experiência, e às vezes a gente ouve a outra falando e acha que ela está falando da vida da gente, assim, porque ao mesmo tempo que eles são completamente diferentes, eles são tão iguais, e o peso, a carga nossa é muito parecida uma com a outra. Então, assim, ouvir o relato de uma mãe é um auxílio muito grande para a gente. Então, assim, é um consolo maravilhoso. Ô Beth, só aproveitando aí o seu gancho também, e assim, tudo que é compartilhado fica mais leve, né, porque a mãe, quando ela recebe o diagnóstico de autismo, porque nenhuma mãe quer, na verdade é essa, eu me lembro quando meu filho estava em investigação, eu estava com uma vela de 7º dia de uns 50 metros, e eu acendia ela todo dia, rezando para que não fosse, né, porque eu vejo às vezes nas redes sociais, as mães, elas romantizam muito o autismo, né, e outras, talvez, até vitimiza muito, né, e a gente nem romantiza e nem evita nada, a gente fica ali, né, mas é uma vida muito dura, muito sofrida, né, e quando a gente compartilha do nosso próprio sofrimento, se torna mais leve, o fardo se torna mais leve, porque às vezes o que você está relatando hoje, a outra mãe passou semana passada, a outra mãe passou no mês passado, então tudo se torna mais leve quando é compartilhado, porque aí as mães se ajudam, né, se apoiam, né, a gente recebe muito apoio uma da outra, sabe, muito ajuda, ela se disponibiliza aí na casa da outra, sabe, que
está num processo de luto ainda, porque recebeu o diagnóstico e não está aceitando muito bem, né? E aí vai, faz visita, acolhe aquela mãe, sabe? Então, o grupo, para mim, foi isso, né? Foi através de uma outra mãe que também tem filho autista e falou para mim: você precisa conhecer o Grupo Coração Azul. E quando eu conheci, me apaixonei por todas elas. E principalmente pelas crianças. Não vão, Beth, não vamos falar que nós apaixonamos pelas mães, não, pelas crianças. As crianças são fantásticas. As mães também, as mães são umas guerreiras, assim, não tem palavras para definir quem é a mãe de um autista, viu? Olha, que legal, o pessoal já interagindo aí, vocês devem conhecer, não sei, né? Josi, Josias, então, saber que não estamos sozinhas é uma força muito grande, isso é muito importante, porque para a gente pode parecer, de repente, se você vai falar com um profissional, e aquilo para ele é vamos dizer assim, uma carne de vaca, mas para a gente é o maior problema do mundo, né? Quando a gente tem um problema que é do nosso filho. Então, você chega com aquele negócio, você chega a transtornar. E aí você é acolhido por pessoas que têm a mesma vivência, a mesma experiência que você. É uma coisa muito bacana, cara. É uma coisa... Eu não consigo nem imaginar uma palavra agora para falar assim. Acolhedor é pouco para que você divida realmente esse problema, né? A sensação é única. Eu me lembro a primeira reunião que eu fui do grupo, eu ainda estava no começo do diagnóstico do meu filho, e eu, assim, não entendia muita coisa, eu não entendia o assunto, né? Eu passei a conhecer o assunto depois que eu senti na minha carne, na verdade. E quando eu fui na primeira reunião, eu estava tão perdida, tão desorientada, sem saber o que eu fazia, e quando eu ouvi elas falando, eu fiquei quietinha só ouvindo elas falando, entre elas relatando, trocando informação. Eu não queria mais ir embora, capitão. Eu queria que aquela reunião durasse a vida toda, porque eu me encontrei. Foi maravilhoso. Que legal, que legal. E aí você acaba tirando mais dúvidas, muitas vezes, do que se estivesse falando, de repente, com um profissional num atendimento ali, né? Sim, a experiência, a vivência, também, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A Flávia comentou ali, né? Ela falou assim, então, porque eu tava lá esperando com uma vela e tal, de 7 dias, super ansiosa, super aflita. Esse lance do diagnóstico, como é que funciona isso aí? Quando que você consegue fazer um diagnóstico, tem uma característica, um tempo, como é que funciona isso? Muita gente não sabe. Eu também não sei, por isso que eu tô perguntando. O tempo na verdade, por não ser um método clínico, né, não existe um exame que comprove se a criança tem ou não autismo, é totalmente comportamental. Então, a criança vem e passa por avaliações desde pequeno. A mãe é uma das grandes, assim, que observam as diferenças na criança. A gente já começa a observar que tem alguma coisa de diferente. Mas a mãe é a última que quer aceitar e deduzir que aquilo é alguma coisa realmente diferente. Mas é a avaliação comportamental, é psicólogo que avalia, a escola ajuda muito, a escola ela nota toda a diferença da criança, na hora da leitura, na hora da refeição, dentro da sala de aula, o comportamento da criança com as outras crianças, porque a maioria se exclui, se isola, então, são avaliações, escola, psicólogo, fono, e aí vai analisando e vendo que tem alguma coisa de diferença até encaminhar essa criança para um neuropediatra. O neuropediatra, diante de toda a descrição, consegue definir se a criança é ou não autista. E tem uma média, pelo menos, assim, olha, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses de idade, teste isso ou não? Em média, você consegue perceber aos tantos anos, ou não necessariamente? O ideal disse que quanto mais cedo você descobre, mais chances de você ajudar essa criança e minimizar o estrago é melhor. Dos 2 anos para frente, né? Só que é muito tardio, porque de 2 anos para frente, na verdade, de 1 ano, a gente já começa a observar, já começa a caminhar com aquela criança. Às vezes a criança demora para andar, demora para sentar, o atraso na fala é muito grande. Então, assim, tem uma criança com 1 ano e meio que ainda não fala nada, mas muitas pessoas acham que é normal uma criança de 1 ano e meio não falar nada, não é normal. E aí vai, então, dos 2 anos para frente, é o ponto X, porque 2 anos, se a criança não fala, alguma coisa tem. 2 anos, se a criança tem
dificuldades com comportamento, faz umas coisas assim, fora do comum, então de 2 anos para frente é o essencial, mas assim, se fecha cedo, se fecha com 2 anos, com 3 anos no máximo, é ótimo. Quanto mais cedo, melhor, né? Mas tem relatos de mães que conseguem fechar laudo da criança com 1 ano e meio, por exemplo, né? Com 1 ano e 7, 8 meses, né? É aquilo, quanto mais cedo, né, você ficar atento, né, aos sinais, né? Porque a criança começa, né, a dar alguns tipos de sinais, né? É que a gente, na vida que a gente vive, nessa correria, a gente não consegue observar muito bem. Eu digo por mim mesmo, já me culpei várias e várias vezes, né, por eu não ter descoberto o autismo do Gui antes dos 2 anos, né, porque ele foi falado que ele é autista com 2 anos e 2 meses, né, mas eu queria ter descoberto isso bem antes, né, para mim entrar com as intervenções bem antes, né, e então já me culpei muito disso, mas também já me livrei dessa culpa, que eu digo assim, que a gente tem tanta culpa para carregar, e não vai ser essa culpa que eu vou carregar, porque quem me conhece sabe tudo que eu faço por ele, né, então foi assim uma fase que eu me culpava, porque eu dizia assim, como que esses sinais são bem evidentes e eu não via, né, precisou ir para a escola, né, que ele foi para a escola com 2 anos, uma professora muito boa, né, ela se atentou a todos os sinais e ela me procurou e falou para mim assim, o seu filho é um pouquinho diferente. E eu achei aquilo muito interessante, porque ela poderia ter usado qualquer tipo de palavra. Ela poderia dizer que o meu filho era mimado, porque o meu filho com 2 anos ainda estava na fralda, e ela poderia ter usado o termo, o seu filho é mal educado, porque ele se joga no chão, porque ele chuta as coisas, né, e não, ela, muito sensível, disse assim para mim, o seu filho, ele é um pouquinho diferente, a gente só precisa descobrir o porquê ele é diferente, e aí, prontamente, eu como mãe, falei assim, não, então, se esses comportamentos estão sendo bem visíveis na escola, e ele precisa ter uma vida social, né, junto com os colegas, junto com a professora, vamos procurar um psicólogo, então a primeira coisa que eu fiz foi procurar um psicólogo, e aí ele ficou em investigação por 4 meses, e a psicóloga afirmou que ele era, sim, autista, e estava dentro do espectro, né, e de lá para cá, uma caminhada já de 2 anos que nós estamos aí. E se você tem alguma, como você falou, né, você já se livrou da culpa, aqui está uma juíza aqui que já está te julgando já, ó. Conhece aqui, ó? Olha lá, ó, Isabela Cristina Gonçalves aí, super mães e pais. E é um super irmão, amo ele, sempre vou amar, tá vendo? Então já não tem, culpa. Legal. Gente, mas assim, essa percepção também, me parece também, eu não sei, posso estar falando com, sei lá, é intuitivo ou falta de conhecimento. Tem mães que recusam esse diagnóstico. Por exemplo, você falou assim, olha, o profissional que falou a primeira vez falou assim com muito jeito, com muito tato, né? Olha, seu filho tá com alguma coisa diferente, quer dizer, isso já foi conduzindo você a levar para uma ajuda especializada. Mas aí, de repente, chega essa informação, meu filho não tem nada. Vocês têm conhecimento de gente assim, que acho que a gente precisa quebrar esse tabu também, né? Para ajudar as crianças, na verdade, né? Sim. A gente teve relatos já de professoras até que já entrou em contato com a gente. Nós já fizemos também um trabalho na escola, muito legal, apresentando o grupo, né, apresentando o tema autismo, e já teve relatos de professoras que falam que tem mães que às vezes até falta bater na professora, porque não aceita, meu filho é normal, você tá louca. É muito difícil, eu não julgo a mãe, porque realmente é muito doloroso a gente ouvir dizer que seu filho não tá dentro do padrão da normalidade, não sei o que seria, hoje eu desconsidero qualquer padrão de normalidade. Mas é difícil, é muito difícil para a mãe. É difícil, né? Nenhuma mãe, na verdade, quer ouvir. Isso eu falei no começo e repito de novo. E é verdade, não sei o que a Beth ou as outras mães que estão assistindo agora, elas pensam, falam assim, nossa, mas ela está falando isso? Porque a verdade é essa. Na verdade, lá no nosso íntimo, a gente não queria. Mas
A partir do momento A partir do momento que você descobre, eu lembro perfeitamente, como se fosse exatamente agora, a psicóloga na minha frente falando, o seu filho tem todas as características e ele está, sim, dentro do espectro do autismo. Aquela hora, para mim, eu senti um choque físico, choque mesmo, como se eu estivesse colocando a mão na tomada e levando um choque da cabeça aos pés. Só que eu saí dali, eu tinha duas decisões a tomar, ou negar aquilo para mim, ou ajudar meu filho. Isso é a partir do momento que a mãe, ela fala assim, eu preciso ajudar meu filho, acabou. Ali, a partir dali, você não tem mais luto, você não tem mais nada. Eu falo para você, é fácil? Não é. Não é fácil, né? A nossa vida diária é muito difícil, né? Cada um com as suas características. No meu caso, o meu filho tem uma característica muito presente, que é a agressividade, ele se autoagride. O meu filho, quando entra numa crise, ele bate a cabeça na parede. Então, você veja bem, você acha que eu, quando planejei ter o meu filho, eu um dia iria imaginar que ele ia bater a cabeça na parede? De forma alguma. Então, quando você se depara com aquilo, você parece que você está num outro mundo, né? Então, assim, eu saí de lá com essas duas opções, ou negar e colocar um véu aqui e falar assim, meu filho não tem nada, tudo isso aí é balela e eu vou tocar adiante, ou a partir de hoje eu vou ajudar meu filho com todas as dificuldades que ele tem, né? E isso é a visão de qualquer mãe também, né? As que estão no nosso grupo, muitos mães guerreiras, sabe? E detalhe, viu? Tem algumas mães que eu conheço, a Beth também conhece, mães que levam isso sozinhas, que não tem o parceiro, né, que não tem o pai, porque o pai ainda tem opção, sabe, de fazer o quê? Fazer as malas e ir embora. Eu não quero isso para mim, entendeu? Ele tem essa opção, a mãe não tem, porque a mãe vai fazer o quê com essa criança? Vai pular na roda dos rejeitados? Não, ela carrega nas costas isso, né, para quê? Tudo para que o filho dela se desenvolva e tenha uma qualidade de vida muito boa. Então, é por isso que existe o Grupo Coração Azul, porque todas essas mães estão unidas para que essas crianças tenham o máximo de qualidade de vida boa. Que legal, isso é importante. E eu fico preocupado pelo seguinte, né? Eu fico imaginando que é um tipo... Depois eu também quero que vocês falem sobre isso também, que tem os níveis, né? O grau tal, né? Mas assim, você não pode deixar. Não é uma criança que você pode deixar com a vovó o tempo todo, você não pode deixar com a vizinha, você não pode deixar na escola. A mãe requer uma atenção especial constante. A mãe nem tem essa opção, capitão. A mãe nem tem essa opção, porque são raras as pessoas que se oferecem a passar uma noite com o filho da gente, ou convidar eles para uma festinha de pijama. São raros. A gente não tem as opções de... hoje o tio tal pediu para ficar com meu filho. Não existe isso. Não rola isso daí. Não. Eu, graças a Deus, tenho uma avó super acolhedora, que é meu braço direito mesmo. Então, assim, a minha sorte é ela, mas a maioria das mães realmente você não tem o seu espaço mais, porque é todo da criança. Na verdade, muda muito, né? Na verdade, a nossa realidade muda muito. Então, e o que me preocupa é que nem como a Flávia falou, vamos usar uma palavra bem tranquila aqui, o vagabundo faz a mala e vai embora, né? Abandona a família, e aí fica a mãe tem que manter a casa, tem a parte financeira também. E como é que você imagina a situação? Vocês devem ter mães no grupo de vocês que estão numa situação como essa, né? Quer dizer, ela tem que manter a casa, tem que segurar o reggae com a criança, porque não tem com quem dividir as atividades, as tarefas do dia a dia, você não tem com quem dividir, como é que você vai fazer? Mas tem que trabalhar também. Deve ser realmente uma coisa muito pesada para vocês, mães, principalmente as mulheres, né? Só para vocês terem noção, hoje em Leme, estima-se, né, 48%, 47% mais ou menos das mulheres, né, que seguram o reggae financeiramente nos lares. Ou é a única fonte de renda, ou é a fonte principal de renda.
Então você imagina, né? Você já tem uma gama enorme de mulheres que estão botando a mão na massa diariamente. E ainda vem com alguns problemas como esse, fica bem mais difícil. Não deve ser nem um pouquinho fácil, cara. Explica um pouco pra gente esse lance dos níveis. Vocês falaram do diagnóstico, falaram um pouco do grupo, que é um grupo de autoajuda aí, uma solidariedade que vocês têm aí de troca de vivências e experiências. E os níveis, como é que funciona isso daí? Existem 3 níveis, né? Que é o grau leve, moderado e severo. E isso está na autonomia da criança. Até que ponto a criança consegue se virar sozinha, né? A gente coloca aí, vamos supor, um grau leve. Por exemplo, entra o caso do meu filho. Ele tem uma vida normal, fala, toma banho sozinho, com dificuldades, né? Ele é meio assim, desorientadinho, assim, tem dificuldades em coisas pequenas, mas banho, se troca sozinho, come sozinho, fala, que eu já falei, tem autonomia, a criança consegue se virar sozinha. Tem suas dificuldades no seu comportamento. Aí a gente coloca como grau leve. O grau moderado, a gente pode colocar aí a criança que tem um atraso na fala, não consegue tudo sozinho, não consegue ir ao banheiro. E aí vai aumentando os graus. O ponto da criança que não fala nada, o grau da agressividade, a criança que não consegue, não tem contato com ninguém, porque tem crianças que se isolam demais, eles não conseguem ter contato com outra pessoa, a não ser aquela pessoa que ele venera, por exemplo, a mãe, que não tem vida social, essa criança não consegue ter vida social, a gente pode colocar aí no severo. Me ajuda aí, Flavinha. Mas lembrando também que hoje já não usa mais esse termos, né? Os médicos, vamos supor, seu filho está dentro do espectro e acabou, né? Eu fiquei por um tempo muito à busca disso, né? Porque seu filho está dentro do espectro e acabou. Não falou para mim se era leve, se era moderado, se era severo. Exato. Eu depois fui vendo as limitações dele, né? Porque hoje ele está com 4 anos e alguns meses. Mas ele ainda tem muita ausência de fala, ainda usa fralda, não come sozinho. Só que o que acontece? Aí eu estava em busca disso, né? Naquele processo meu de aceitação, eu estava em busca. E eu cheguei na médica e falei para ela assim: escuta, meu filho é leve, moderado ou severo? E aí ela disse assim para mim: o que muda para você? Ele ser leve, moderado ou severo? Não muda nada, o trabalho continua sendo o mesmo. Mas eu acho importante, né? E às vezes também, às vezes a mãe fica também à procura disso e se comparando, né, com o filho do outro. Por exemplo, eu comparo o meu filho com o filho da Beth, enfim, vira aquela confusão. Mas os próprios médicos hoje não usam mais esses classificados, né? Não usa mais, só fala para você que o seu filho está dentro. Mesmo porque, capitão, a gente fala assim, grau leve, mas não existe grau leve, não existe nada de leve, porque assim, a criança que tem a sua autonomia sozinha, que faz tudo sozinho, mas ele tem muita dificuldade com o comportamento dele, então ele não é entendido por ninguém, as pessoas não entendem o comportamento dele, não entendem quando ele se joga, quando ele fica agressivo, quando ele briga, quando ele fica nervoso, quando ele tem crise de nervoso. Então aí as pessoas confundem isso com uma birra e não entendem que a criança é autista. Então quer dizer, ter grau leve não é nada leve, porque ele não é entendido em nenhum momento. Meu filho, por exemplo, ele não é entendido pelas outras pessoas em nenhum momento. Ele está como mal educado, como uma criança que falta chinelo na bunda, que precisa apanhar. Então, assim, não existe nada leve, nada. Leve só no nome. Só. Entendi. O que a Flávia falou. Então, assim, ó, não tem o nível técnica, mas o espectro, né, o problema todo ali está enquadrado. É um conjunto. Você, certamente, é um conjunto e certamente é uma, vamos falar assim, não vou falar carga, porque não vamos falar de pessoas, né, mas assim, o trabalho é pesado, né? O trabalho é pesado, não deve ser fácil, não. E meninas, e como é que funciona essa história? Tratamento, acompanhamento, melhora, evolução, né? Porque isso não passa com a idade, ou seja, vão
vão perdurar com isso? Ou tem uma melhora progressiva? Como é que funciona isso daí? Não, já se sabe-se, né, que é aquela história, como a gente estava falando lá no começo, né, quanto mais cedo descoberto, né, você já entra com as intervenções e você já começa, né, e já foi comprovado, né, que se o tratamento for muito bom, for de boa qualidade, essa criança tem o máximo, né, de aproveitamento e ela vai se desenvolver, enfim, né. O problema é você ter todos esses atendimentos, né? A gente tem aqui na cidade de Leme, sim, alguns tipos de atendimentos, né? Mas a gente, como grupo, né? O Grupo Coração Azul, a gente está em busca, sim, do nosso centro de referência do autismo na cidade de Leme, né? E a gente tem grande certeza que um dia vai acontecer, né? A gente está no grupo já há 2 anos, né? O grupo está aí caminhando, né? Há 2 anos nessa estrada longa, né, ninguém disse que ia ser fácil, né, mas também ninguém disse que ia ser difícil, ninguém disse que ia ser impossível, né, então nós como mães, a gente luta para isso, a gente cobra, né, o nosso, a gente tem, né, que cobrar porque a gente paga nossos impostos, né, então a gente tem que cobrar, sim, das autoridades aí, um atendimento bom, um atendimento de qualidade, profissionais capacitados, né, profissionais aí que amam a profissão e que queiram atender as nossas crianças, mas ressaltando mais uma vez que a gente tem, sim, pela prefeitura, alguns atendimentos, só que não são suficientes para os nossos filhos, né, a gente precisa de, uma junção, né, a criança, a Beth vai aí, e as mães também que estão aí, vai me ajudando. A criança, quando ela está dentro do espectro, o que ela precisa? Eu até fiz uma listinha para mim não esquecer. Ela precisa de atendimento de psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta sensorial, musicalização, ecoterapia, um médico neuropediatra. Então, quer dizer, é uma junção. Não adianta eu pegar essa criança que está dentro do espectro e fazer só musicalização com ela, entendeu? Por um tempo, dá certo, mas ela precisa de fono, ela precisa de psicólogo, ela precisa de um conjunto. Uma coisa só não vai dar resultado, entende? É a mesma coisa você plantar uma plantinha, você coloca a planta lá no vaso, você só vai jogar água nela. Por um tempo, vai dar certo. Depois você tem que colocar um adubo, você tem que cuidar dela, entendeu? Então, não é só uma coisa, é uma junção para que essa criança se desenvolva e tenha uma qualidade de vida super boa, né? Já foi comprovado, a gente tem grandes exemplos aí de autistas funcionais, que ele tem uma dificuldade nessa fase infantil, mas depois, a hora que ele cresce, ele vai, faz faculdade, se forma, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, se casa, enfim. Mas para isso, ele precisa ter o quê? Bons atendimentos. Leme, a gente tem os atendimentos, alguns atendimentos, como psicóloga, fono, ecoterapia, mas tem 2 tipos de atendimento que é essencial na vida de um autismo, de um autista, que é a terapia ocupacional e a sensorial. Isso é de um conteúdo gigantesco, muda a vida de uma criança autista. E Leme não fornece esses 2 atendimentos. É uma pena. É uma pena, e a gente luta por isso, e a gente sonha com o dia em que a gente vai ter todos os atendimentos que eles precisam. Eu tô procurando aqui, eu vou fazer, eu li os comentários, mas como vocês estavam falando, eu não coloquei, eu tô que nem um louco procurando aqui 2 comentários, um sobre a ecoterapia, até foi um parceiro, um veterano da Polícia Militar aí, que trabalhou muitos anos na Cavalaria de São Paulo, e a Cavalaria de São Paulo, da Polícia Militar, desenvolve esse trabalho com crianças aí, e eu lembro que em Rio Claro fazia também, a Polícia Militar, as crianças iam até o quartel, então tinham profissionais, né, policiais capacitados para estar atendendo as crianças, e tem que ser animais mais dóceis, obviamente, não tem nem o que se falar. E teve um outro comentário aqui, eu tô procurando, mas eu não tô achando, mas eu vou falar porque o resultado é o mesmo. Falando sobre o excelente trabalho da APAI. Me parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Lógico, eles fazem um trabalho excepcional, lá um trabalho maravilhoso, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu tô errado, tô certo? O que vocês me falam sobre isso?
Não, no APAI, eu digo por experiência própria, o meu filho fez atendimento no APAI por 1 ano, né? Logo quando ele foi diagnosticado e entrou dentro do espectro, olha, ele foi, né? Eu já estava com o laudo na mão, enfim, essas coisas, e eu fui lá, né? E eu fui muito bem acolhida lá. Então, ele fez tratamento lá, né? Fez um acompanhamento, na verdade, fez um acompanhamento no APAI por 1 ano. Então, é um atendimento excepcional, profissionais muito bons, profissionais que amam o que faz, né? E a gente foi muito bem acolhido lá por 1 ano, e eu sou, assim, eternamente grata, e fiz várias amizades lá dentro. Então, são pessoas de uma alma muito iluminada lá, e são pessoas merecedoras. Mas assim, a APAI, ela não tem, o trabalho deles é maravilhoso, e eles têm muito mais opções de atendimentos do que a prefeitura oferece para a gente, aonde a gente costuma ir, no CAPS ou no CAPSI. Porém, não tem espaço para todo mundo na APAI, e não atende, a maioria das nossas crianças não fazem tratamento lá. Não tem espaço para todo mundo, porque eles já cuidam de outras síndromes. Eles já têm outro tipo de crianças lá, de outros tipos de, né? Então não tem espaço para todo mundo. Necessidades diferentes, na verdade, né? Sim, necessidades diferentes. Aí entra aquele tal negócio, capitão. Se a criança tem uma boa autonomia, aí ela começa a ficar para trás no atendimento, porque vamos dar prioridade para os que são mais graves, para os que estão com mais dificuldades. Mas não, isso não pode acontecer. Nenhum deles tem que ficar sem atendimento. Não é noção de esse está mais grave. Todos eles são graves, porque se eles não forem estimulados, eles não conseguem. E se eles não forem estimulados, aí eles começam a regredir, andar para trás. Não vai muito longe, ó. Não vai muito longe. O meu filho fazia fono. Começou a fazer fono desde que eu descobri o espectro. E aí a fono falou, olha, ele tá falando super bem já, vamos dar alta para ele, beleza. Ele parou de fazer atendimento com a fono. Hoje, ele tá trocando muita palavra, ele tá falando muita coisa errada. Com 7 anos de idade, ele tá falando como se fosse um nenê. Então, para você ver que tem que ter um estímulo, o estímulo tem que ser constante, o tratamento deles não podem parar. Sim. Ô Beth, só pegando aí o gancho, né, que eu até li um comentário aqui da Flaviana, né? A Flaviana é uma mãe do nosso grupo, ela é uma dos voluntários, né, do nosso grupo, e o filho dela foi laudado bem pequenininho, né? E é aquela história que a gente volta a dizer, quanto mais cedo descoberto, melhor. Só que aí o que aconteceu? Ela estava com o laudo na mão, e o filho dela pequeno. Aí o que aconteceu? Ela foi no APAI e não pegou. Ela foi no CAPT e não pegou, foi no CAPSI e não pegou. Ela falou assim, então o que adianta? Eu, né, descobri cedo e não tenho tratamento? Então, é isso que a gente fala, isso não pode acontecer. Como que uma cidade... dolorido. Isso é dolorido, por isso que a gente briga... A fase mais importante ela conseguiu, que era diagnosticar cedo, e depois não deu Pronto. continuidade, entendi. Certo. E depois, então, o que acontece? Isso não pode acontecer, como com uma cidade não tem como fornecer um atendimento para o filho dela. Para todos. Para todos, né? Mas, assim, no caso dela, a criança bem pequenininha, né? E aí ela ficou para lá, para cá. E aí ela falou assim, eu sou jogada para um lado, jogada para o outro, ninguém quis, né? Ficou por isso mesmo, e aí eu falo assim, e aí? Você vai reclamar para quem, né? E eu falo, né, enquanto tá batendo na porta do outro, né, você não faz nada, né? Tá bom, né? Eu falo isso, eu sempre falo isso. Os políticos vão ter uma visão diferente para nós, vai olhar para nós como ser humano, como grupo. A hora que doer na carne, querida. A hora que doer na carne, bem. Doer na carne. Aí é o que eu sempre falo, a gente você não precisa esperar ter um autista na sua família, uma criança com lábio leporino na sua família, você não precisa sofrer na sua carne para sentir a dor do outro. Poxa vida, se compadece antes. Acorda, acolhe as pessoas,
sabe? Tenha empatia pelas pessoas, né? Procura saber, né? Essas mães, porque eu digo assim, né? A pessoa tá lá, né? Atrás da mesa com uma caneta na mão e sabe do que está acontecendo, né? Não é uma coisa que, olha, nunca ouvi falar disso. Olha, esse grupo nunca vi. Imagina, todos nos conhecem. O ano passado, o ano 2019, nós fizemos grandes coisas na cidade de Leme, né? Nós fizemos palestras em escolas, a nossa caminhada foi um sucesso, gente foi em rádio, né? Então, quer dizer, o ano inteiro ouviu, sim, falar do Grupo Coração Azul, ouviu falar de autismo, né? Porque lá do grupo, a gente fala assim, não vamos falar de autismo só em abril, né? Vamos falar de autismo o ano inteiro, inclusive em janeiro, a gente faz a primeira reunião, a gente coloca tudo no caderno da nossa programação do ano. Então, todos nos conhecem e sabem das nossas necessidades. Então, não estamos vindo aqui falar mentiras, né? Ou querer se aparecer. O que a gente quer e o que a gente luta é só por um objetivo, que os nossos filhos tenham atendimentos, né, e que as futuras mamães que descobrir que os filhos tá dentro do espectro, não passe por o que a gente passou. Isso são histórias que chegam para nós, mas são poucas, né? Tem muito mais. Se você conversar com uma mãe de autista, cada uma tem uma história, né, para falar que ou foi negado atendimento, ou não deu continuidade porque, né, o meu filho, por exemplo, está 6 meses sem atendimento. Como é que pode uma coisa dessa? Uma criança que não tem uma fala funcional, que precisa 2 vezes por semana de fono, né, eu não tenho condição de pagar, né, e então, quer dizer, eu dependo do SUS, eu dependo de tudo gratuito, e cadê esse atendimento que não tem, e você corre atrás, você briga, né? Mas, enfim, eu tenho fé, tenho absolutamente certeza que essa nossa realidade vai mudar, né? A gente espera isso, né? Na verdade, a gente tem que ser otimista, né? E esperar que alguém tome alguma providência e que o ano que vem, ou daqui mais 2 anos, a nossa realidade seja diferente, né? A gente sonha, capitão, por que a gente fala? A gente falou, Ju, muito tempo para esperar, né? Vocês não têm tempo, né? Não. Por isso que a gente sonha com o nosso centro de referência. Porque Pirassununga tem um centro de referência maravilhoso, Araras tem um centro de referência maravilhoso só para autismo. Por que a gente quer um espaço só para eles? Porque nós conhecemos as dificuldades constantes deles. E nós sabemos que eles precisam de tratamento todos os dias. Eles têm que ter atendimento todos os dias. Essas crianças têm que ser estimuladas. Isso demanda tempo e espaço, demanda tudo. Então, por isso que a briga nossa é essa. Nós queremos que Leme também seja um ponto de referência do autismo. Essas crianças merecem ser tratadas como gentes, sabe? Eles merecem ter o atendimento que eles precisam viver com dignidade, ser acolhido, sabe? Então a gente briga mesmo, e a gente sonha, e a gente sabe que isso um dia vai acontecer. Pode demorar, mas vai acontecer. Amém, vai sim. Deixa eu perguntar um negócio aqui. A Flávia comentou uma coisa que é muito relevante, né? Falou assim, olha, essa necessidade do acompanhamento constante para que eles criem asas e vão embora, né? Até porque o papai e a mamãe não vão estar sempre com eles. Isso acho que é a grande preocupação dos pais também, né? É a grande preocupação dos pais. Eles precisam estar fortes, preparados para encarar o mundo depois, isso é uma coisa natural da vida, quando a gente não estiver mais junto com eles, com certeza. E depois, como é que fica? Por exemplo, você está tendo, vamos dizer que você tem ali um acompanhamento, que não é o perfeito, não é o ideal, vocês têm alguns atendimentos e tal. E o depois, como é que fica isso em relação à escola? Que nem a própria Thalita perguntou aqui, eu vou até jogar aqui na tela, como é a inclusão nas escolas, tem professor, acompanhamento e tal. Como é isso fora da parte clínica para vocês? Como é que vocês percebem isso? Só no papel isso existe. A inclusão existe só no papel e o atendimento nas escolas também só está no papel. Cara, vocês só falam... Na prática não acontece.
Você só tem notícia ruim, cara, em relação a isso aí. Não Pior, que é a nossa realidade. A gente queria agradecer do fundo do coração por ter um atendimento maravilhoso, tudo, mas não acredito que não é só em Leme, viu, capitão? Mas a inclusão está muito longe de ser real de verdade. Está muito longe. As crianças, elas não têm material adaptado por necessidade. Não existe essa itinerante dentro da sala de aula. A lei do autista diz que a criança com um laudo médico, sendo autista, ela tem direito por lei, assegurado de ter uma professora especialista do lado dele dentro da sala de aula. Isso não acontece na nossa rede municipal. Fica a professora lá e uma professora com o garoto ali, é isso? Exclusivamente com ele ao mesmo tempo ali, tá? Isso não acontece. Se acontece, não é uma professora especialista, é alguma auxiliar que provavelmente não entende muito nem da própria criança e nem do assunto, e aí coloca ali só para ajudar a criança a não bater nos outros, ou a não se bater e pronto. Mas o conteúdo da alfabetização para essa criança, infelizmente, não acontece. Capitão, 2 minutinhos aí, porque o capitão falou assim, olha, mas vocês só têm notícia ruim. Não, eu tenho notícia boa. Eu tenho notícia boa. Bom, graças a Deus. Tenho notícia boa. Vou até botar você em destaque agora, Flávia. Pode falar, pode ter você na tela toda agora. Vamos para notícias boas, né? Precisamos de notícias boas, né? Vamos para notícias boas. O meu filho tem o professor itinerante, né? Já desde o ano passado. Na verdade, ele foi para a escola com 2 anos, aí estava naquela luta de descoberta, de pegar laudo. Então, o ano de 2018, a gente já riscou do papel porque não existiu. Foi um ano muito sofrido para nós e para ele também como criança. Aí, o ano passado, ele teve, sim, uma professora itinerante, e esse ano também, né, eu fui atrás, né, todo aquele processo, e aí veio uma equipe da Secretaria da Educação e avaliou ele na escola, e viu que realmente ele precisava, sim, né, porque realmente ele não tem autonomia própria, então ele não pede uma água, ele não pede uma comida, né, e então veio essa professora itinerante maravilhosa, né, que cuida dele com muito carinho, né, mas a gente sabe que a realidade de muitas crianças não é essa, né, como a Beth falou, tem crianças que precisam sim de um professor dentro de sala de aula, ele tem um cuidador, entendeu? E às vezes essa criança não usa nem fralda, e ele tem um cuidador, não sei por quê, que aconteceu, que colocaram um cuidador ali para ele precisa de um professor, né, que aplique material, né, essas coisas. Então, a notícia boa é essa, que agora, o da Beth, me corrija se eu estiver errado, Beth, mas eu acho que o Adrianinho não tem, né? Não, ele teve 1 ano, mas os outros anos, o ano passado foi uma luta muito grande, entrei com justiça, tudo, não consegui, esse ano ele também não estava. Então, você entende quando eu falo, capitão, que a demanda é grande e não tem para todos? Tem para alguns, mas para todos não. E aí, até onde vai a necessidade de um e de outro? Até onde você está ajudando a criança, deixando ela sozinha? Até onde você está prejudicando ela, deixando ela sozinha? Sabe? Então, assim, a demanda é muito grande, não tem para todos. Exatamente. Todos, Beth, que você fala, se não tem para todos quantos nós estamos falando? Vocês estimam um número, né? Estamos esperando o censo, aí ele estava até comentando com a Flávia essa semana, né, Flávia? Estamos esperando ansiosos o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para saber mais. Até a última vez que a gente soube, que a gente teve um levantamento, me corrige, Flávio, se eu estiver errado, 120 crianças, se eu não estou enganada. Mas tem muitos que não tem laudo ainda. O ano passado, eu até anotei aqui no meu caderninho, o ano passado é um dado que veio da Secretaria de Educação, se tiver alguém aí assistindo, que pode nos corrigir aí, porque lembrando que a gente não é profissional de nada, nós somos mães. Mas o ano passado, me falaram um dado da Secretaria da Educação, que o ano passado existiam 200 crianças laudadas pela prefeitura.
200 crianças laudadas pela prefeitura, e isso desde a educação infantil até o 5º ano. Aí, lembrando que do 5º ano, então, as crianças saíram, como crianças entraram. Então, eu não sei se esse número ainda bate, se é 200, se abaixou para 190, 180, ou se subiu para 200, 210. Mas o que me chegou é isso, e é uma pessoa confiável que me passou esses dados, então eu acredito que ela não mentiu quando ela afirmou isso para mim. Entendi. A Fernanda Carvalho, que deve ser mãe também, porque tá aqui, para mim, primeira vez com a gente. É a fundadora do grupo. Ah, a fundadora. E ela colocou um comentário, eu estava com esse comentário na ponta da língua, aí eu comecei a ver ela escrevendo, é um mega comentário, a gente até vai sumir da tela, porque só vai aparecer o comentário dela, enorme aqui, mas eu achei perfeito, achei muito pontual, achei muito legal, e ela colocou logo que a gente começou a falar sobre o acompanhamento das escolas, né, a relação, eu não vou nem ler, mas assim, a frase, as políticas públicas, né, então é uma continuidade, é o atendimento adequado, um atendimento realmente voltado para todo mundo, para todos, né? Como a Beth colocou, então, não é, mas esse aqui está precisando mais ou menos. Não, todos estão precisando, achei muito legal até colocar isso daqui. E a continuação na escola, né? E principalmente, eu achei fundamental a última frase dela aqui, a conscientização da sociedade lemense na realidade do autismo. Eu achei isso sensacional, porque eu tenho certeza que deve existir muita... Eu até comentei com a Flávia já tarde. E a ignorância não é ignorância do maltrato, da pessoa ser, vamos dizer assim, agressiva. A ignorância por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Deixa eu relatar para você. A ignorância no assunto e o preconceito alinhados. Enquanto você não tem conhecimento do que você está falando... E tem, vamos dizer assim, eu não quero ver o problema. São coisas, é uma mistura bombástica, né? Você tem um problema que vira uma bomba. E fala, Beth, desculpa te cortar. Deixa eu relatar uma vivência que eu tive, não faz muito tempo não, viu? Foi agora... Só porque eu te cortei, eu vou colocar você na tela toda e pronto, agora você fala. Eita lá! Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive há alguns meses atrás, logo antes de entrar toda essa quarentena, esse isolamento todo, por falta de conhecimento, gente. Olha o que o ser humano é capaz de fazer. Eu fui com meu filho na casa lotérica, né, para pagar um boleto. Eu tinha pego ele da escola, foi na hora do almoço isso, e eu entrei na lotérica com ele gritando, porque ele estava bravo, ele não queria, ele estava gritando, se esperneando, se jogando. E eu não uso a fila preferencial, porque ele tem direito a usar preferencial onde ele for. Mas eu normalmente não uso. Esse dia, especificamente, eu falei, eu vou entrar no caixa preferencial, porque não tinha ninguém no preferencial, e ele estava até tolado de estresse. Fui direto no caixa preferencial, tinha uma fila no outro caixa, com acho que 4 pessoas. Eu fui direto no caixa preferencial. Quando eu parei no caixa, a moça que estava na fila, eu ouvi ela comentando com a outra, é fila única? Aí a outra falou assim, eu acho que deve ser fila única. Aí ela falou, então essa moça furou fila. Aí eu olhei para trás, falei, você tá falando comigo? Ela falou, sim, é fila única, você passou na frente de todo mundo. Eu falei, não, eu tô no caixa preferencial. Você tem alguma preferência? Ela falou assim, não. Falei, então tá, então eu não tô na frente de ninguém. Aí ela falou assim, mas você tem preferência do quê? Aí eu falei, eu não tenho preferência, quem tem preferência é o meu filho, que é portador, e por ele ser menor, eu estou no meu direito de passar no caixa preferencial. Aí ela olhou, ela não satisfeita, por ignorância pura e falta de conhecimento, ela olhou pra mim e ela falou assim, mas o seu filho não é criança de colo, e ali tá escrito até 2 anos, criança de colo. Aí eu falei, bem, você entende o quê de caixa preferencial, de preferência e de atendimento preferencial? Ela falou, eu entendo que o seu filho não é criança de colo. Aí eu peguei, o caixa preferencial da lotérica não tinha o selinho do autismo. Aí eu entrei no meu celular, no selinho, na lei, e coloquei na cara dela o celular e falei, sabe esse selinho aqui, bem? Ele dá o direito do meu filho de usar caixa preferencial, fila preferencial, aonde ele for. Aí eu peguei e falei para ela assim, nem toda deficiência é visível, mas todas têm que ser respeitada, tá bom?
Aí a moça ficou quietinha e pasmem, mas por falta de conhecimento, capitão. Olha o que a gente passa. Não, com certeza. E a ignorância, comentei com a Flávia hoje, né? A ignorância, a falta de conhecimento. E você tocou num assunto muito interessante, né? Nem toda deficiência é perceptível. E ela, mesmo sendo visível, a sociedade muitas vezes não percebe isso. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar em pauta o tempo todo, né? Então, assim, eu já tive a infeliz oportunidade de conversar com pessoas, abordar, né? Trabalhando como policial, pessoas que realmente não tinham a menor necessidade e param de repente numa vaga preferencial. E aí você fala para a pessoa assim, mas você está parado aqui, tem cartão, né? Você tem que fazer a pergunta, porque você vê que a pessoa é totalmente funcional e está sozinha no carro, não está acompanhando ninguém. Que não é o fato do motorista ser funcional, que ele não está acompanhando alguém. A vaga é para auxiliar aquele portador daquela necessidade especial. E aí a pessoa, ela só não te manda as favas, né? Porque você está fardado ali, né? Porque senão, se fosse uma pessoa comum, certamente mandaria. As pessoas estão cheias dos direitos aí, né? Muitas vezes não sabem, não entendem direito e não querem ver, né, Beth, Flávia? Elas não querem ver. Né? Não querem. Só aproveitando aí o gancho, né? O ano passado nós fizemos um projeto muito bacana, né, Beth? Que é sempre bom a gente fazer. Nós fizemos Autismo Não Tem Cara. E foi muito legal, porque a gente fez, né? Inclusive, ó, com foto, assim, porque você pega uma criança linda, maravilhosa, e então nós já colocamos isso, hashtag autismo não tem cara, né, porque é uma deficiência que você olhando no primeiro momento, essa criança não tem nada. O meu filho, por exemplo, se você ficar com ele nos primeiros 10, 15 minutos, você vai perceber que ele não tem nada, né? Aí depois você vai ver que não fala, né? Que não interage com você, você chama, não vê, não olha no seu olho, aí você vai perceber que tem alguma coisa diferente. Mas no primeiro momento, olhou, bateu o olho, não tem nada, né? É um lemãozinho de olho azul, cabelinho assim, tá tudo certo. Né? Então, o ano passado nós fizemos isso, Autismo Não Tem Cara, e foi muito bem aceito aí pela sociedade, né? Que a gente sabe que as nossas crianças, né, não tem cara mesmo, eles só têm amor para nos dar. E eu sempre falo isso em todas as palestras que a gente vai. Algum dia você vai se deparar com um autista, e quando você se deparar, meu bem, é só love. Love, porque as crianças estão assim, muito abençoadas, iluminadas, na verdade, né? Aliás, Flávia, quando eu tive a oportunidade de conhecer sua família aí, eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa que realmente seu filho é muito bonito. Ele falou, um moleque bonito, gente. Falei para minha esposa, falei assim, meu menino é bonito pra chuchu. A Flávia comentou comigo, e tem as curiosidades. Aí eu vi o pessoal, eu tô olhando aqui pro lado, que eu tô caçando aqui na tela do outro computador aqui, os comentários, né? Então o pessoal comentou alguma coisa, só que eu já me perdi. O pessoal tá falando tanta coisa, tá super legal. Eu tô vendo vocês aqui, tô acompanhando os comentários, né? Então eles estão criando uns debates paralelos aqui, né? E junto com a gente tá super interessante isso aqui. Não estamos xingando, né? Ainda não, Flávia. Pelo que eu vi aqui, não vi nada, não. Ah, tudo bem, que apareceu um xingamento, eu já saio de cena, viu? Mas eu percebi, alguém comentou alguma coisa sobre a superfuncionalidade do autista, uma curiosidade. Falou, tem os autistas superfuncionais. Eu tô tentando achar para ver quem colocou aqui, eu vi que foi uma mãe de vocês aqui. Colocou, até citaram, acho que o Messi, alguma coisa assim. Vocês, a título de curiosidade, eu queria, vocês têm alguma coisa para comentar com a galera aqui em relação a isso aí? Fica à vontade, Beth. Tem sim, tem. A Flávia passa rapidinho, né? Beth, responde aí, Beth. Já passou a bola. Quando ela quer falar, ela não passa, não, viu? Quando ela quer falar, ela só vez. Não, é porque a Beth é mais inteligente que eu. Até parece. Loira, Beth. Existe sim, eles são. A criança, o autista, quando ele pega alguma coisinha para se espelhar e fazer bem, ele faz muito bem feito, ele é muito funcional. Por isso que a gente fala a importância deles serem estimulados, capitão, porque, assim, se eles são estimulados, você provavelmente vai descobrir um ponto X no seu filho, naquilo que ele é bom, e aí ele vai.
Porque aí você suga o que ele pode oferecer de bom, entendeu? Por isso a importância. Então a gente tem sim, acho que o Messi, tem muitas pessoas aí famosas que dão um show de bola e estão dentro do espectro autista. O meu filho mesmo, assim, ele era, quando ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, ele falava muito inglês. Olha, eu não tive capacidade de investir nisso nele, mas ele só falava inglês. Meu filho só falava inglês e não aprendeu com ninguém. Quando ele começou a fazer psicóloga, o primeiro atendimento, ele respondeu para ela tudo em inglês, aí ela veio me perguntar se ele fazia aula em inglês. Eu falei, não, ele fala mesmo, mas ele assistia TV, ele assistia tudo, ele só queria assistir vídeo em inglês. Ele falava muito bem, tudo em inglês. Aí depois não foi estimulado, o que aconteceu hoje, pouco ele fala. E ainda fala português enrolado agora. Caramba. Mas é falta de estímulo. Caramba. A gente tem uma mãe no grupo que foi uma das primeiras que comentou aí, a Josi Bardeja. O filho dela é uma graça e ele é muito entendido em dinossauro. Ele dá show nos nomes, no que os dinossauros faz, come, não sei o quê. Então você vê que ali o menino é muito bom. Tô vendo aqui, a Valquíria deve ser a professora dele. Eu sei que a Valquíria é professora, né? Valquíria falou, aí, Josi, tudo sobre dinossauros, né? Quer dizer, tá... Eu fico boba com os vídeos que ele faz. Fico boba. E ele é que ele tem 8 anos, Flávia? Não me recordo. 6. Ele tá no primeiro ano, 6 anos. É que ele é muito grandão. Olha, 6 para 7. Ele fez aniversário recentemente, acho que ele fez 7, se eu não me engano. A Josi vai nos corrigir, se ela estiver assistindo. Daqui a pouco ela comenta aqui. Bom, então assim, ó, de tudo que foi falado aqui, para mim chegou a seguinte conclusão. Essa galerinha precisa ter um acompanhamento e um estímulo constante para que eles se desenvolvam no seu melhor potencial, porque eles têm os seus potenciais individuais, eles precisam desenvolver isso de uma melhor maneira, até para deixar o coração das mães e dos pais tranquilo, porque um dia... Quando chegar, infelizmente, a ausência de vocês, eles vão ter passos mais firmes para tocar suas vidas, que vão continuar com certeza. E então, pelo que eu entendi, a falta que faz aí, nesse momento, um auxílio aí, um auxílio não, mas uma concretização, uma participação do poder público, na verdade, é termos na nossa cidade coisas que temos nas cidades vizinhas, que são os tais centros de referência. Ou seja, um local destinado para esse atendimento multidisciplinar, atendimento multidisciplinar específico para os autistas. É isso, então, né, que eu estou percebendo. E assim, a gente precisa para ontem. Nós não precisamos para o ano que vem ou para o final do ano. Nós precisamos para ontem, nós precisamos para hoje, né? Então, que as pessoas tenham mais empatia e olhem para nós com mais respeito, porque nós, eu digo por mim, né? A sensação que eu tenho é que assim, nós nadamos e morremos na praia, a míngua, entendeu? Quando a gente acha que o negócio não vai, é que nem essa história da quarentena. Quando você pensa que o negócio vai acabar, volta tudo no início de novo. Né? Então é bem isso, né? A gente precisa que o quê? A gente precisa de pessoas que falam assim, não, peraí, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos bater um papo, precisa para quando? Para mês que vem, para dezembro, na Natal, né? Papai Noel talvez seja autista, nós vamos inaugurar para dezembro, para dar atendimento para o Papai Noel. Não, nós precisa para ontem, para hoje, nós precisa com urgência. A minha preocupação enorme eu até comentei com as meninas esses dias, fiz uma publicação sobre isso, que essa pausa, capitão, que a gente teve devido ao corona, a gente entende que foi tudo paralisado e que não tinha o que fazer, mas aperta meu coração de uma tal forma, ver todas essas crianças todo esse tempo sem tratamento, e saber o prejuízo e o dano que eles estão tendo e que é irreparável. Nós nunca mais vamos conseguir repor essa perca que eles tiveram esse tempo todo parado, sem nenhuma terapia. Meu Deus, essas crianças dentro de casa, sofrendo. Meu coração, ó, não dá. Beth, mas pera um pouquinho. Beth, mas pera um pouquinho. Não parte de saúde, não é serviço essencial? Não era para ter continuado? É a lógica, não é? Se era, não continuou. Eu pensei dessa maneira. Eu pensei exatamente dessa maneira.
mas infelizmente não continuou nada. E se eu não me engano, Beth, me corrige se eu estiver errado, mas chegou uma informação para mim hoje que o CAPT ia começar a atender as crianças. Sim, começou essa semana. Começou a atender com alguns atendimentos, algumas restrições, só que é aquela história. Mas olha a dificuldade. Olha a dificuldade. O tratamento do meu filho, por exemplo, a psicóloga que atende ele é da área de risco, né? Da porcentagem de risco, então ela está afastada. Então eles me ligaram falando que a ecoterapia voltou, mas a psicóloga não, porque ela é da área de risco. Não tem uma psicóloga novinha que não tem risco, que possa atender? É muito limitado, capitão, muito limitado. E, pelo que vocês estão falando, é meia dúzia de profissionais, não são tantos profissionais assim. Você não está falando de neurocirurgião, você está falando de TO, né? Isso que você comentou, vocês comentaram, TO que tá uma falha, né? Psicólogo, fono, o que mais vocês falaram? Foram 3, né? Fono, psicólogo, TO, que mais? Terapeuta sensorial, né? Porque a gente sonha. A gente sonha sensorial. Que é muito importante, importantíssimo, assim, sabe, gigantesco a necessidade que a maioria delas, né, a maioria delas precisam disso, né, então, assim, é uma junção. A coordenação deles é muito, eles têm uma dificuldade muito grande na coordenação, essas crianças, é impressionante, porque uma coisa que pra gente é bobagem, pra eles é assim, o meu filho outro dia colocou a camisa do lado dos avessos e achou que tava tudo bem. Ele falou, consegui pôr a camisa sozinho, mamãe, consegui pôr a camisa sozinho. Eu fui ver, a camisa estava do avesso. Então, você entende que a parte sensorial precisa. Sim. É bobagem, mas... Até quando isso é uma bobagem, né? Você precisa desenvolver isso. E se você falar de uma bobagem para um menino de, sei lá, 2 anos, que está aprendendo a se vestir é uma coisa. Falar para um adulto lá na frente. 7 anos, já pensou? 7 anos já era para ter uma noção, né? Você vê? Isso é para arrebentar o coração da mãe mesmo, né? A mãe fica desesperada, né? Bom, mas eu acho que é isso. Tem mais histórias. A Flávia me contou outras histórias também, histórias curiosas. Eu não sei se é o caso a gente comentar aqui, até por conta de exposição, mas aquela mãe, Flávia, e eu vou deixar você, se você quiser falar, você fala. Aquela mãe que tem vários filhos, um espectro, você comentou daquele casal, que é muito simples, tem vários filhos. Se você quiser comentar, tudo bem. Senão vai ficar na curiosidade do povo. Depois eles perguntam pra gente aí. Mas eu achei uma história super curiosa. Que chegou para nós, né? Como, na verdade, eles não estão no nosso grupo, né? Essa mãe não está no nosso grupo, Coração Azul, mas sabe-se que é um casal que tem 7 filhos, 7 meninos, e os 7 são autistas, né? Inclusive, alguns deles estudam lá no APAE, né? Porque não teve essa adaptação da escola, né? Estudam no APAE, mas o que chegou para nós é exatamente isso mesmo, um casal que tem os 7 filhos. Você imagina o que essa mãe é, não? Essa mãe, certamente, ela já tem a sala reservada no céu, nós ainda não tem, não. Nós vai ter que lutar um pouquinho, mas essa já tem, com certeza, absolutamente certeza. Eu imagino que a dificuldade dela é enorme, porque, imagina, se a gente enfrenta tanta dificuldade na sociedade, na vivência, na experiência, na escola, meu Deus, na escola eu enfrento tanta dificuldade, imagina essa mãe com 7. Então, assim, ai meu Deus, precisa acolher, viu? Precisa acolher. Precisamos acolher, com certeza. E a nossa parte hoje aqui, né, eu não tenho envolvimento direto no assunto, eu não tenho conhecimento profundo como vocês têm, mas eu acho que a minha parte, a gente está sempre divulgando as coisas, é trazer para a sociedade, trazer para a comunidade a informação. Eu acho que é uma grande maneira de a gente estar aproximando, sensibilizando, criando empatia da sociedade com esses problemas que são rotineiros, são diários, estão no meio da gente ali, muitas vezes passam desapercebidos, né? As pessoas muitas vezes não vêm porque não sabem ou não vêm porque não querem. Então, acho que nós fazemos a nossa parte aqui, trazendo conhecimento. Fiquei muito sensibilizado com o assunto, volto a falar, desde que eu conversei com o pessoal
no Palmeiras, que eles trouxeram para mim, falei, todo mundo, se tiver uma reunião ali, nem se falava em pandemia, isso foi em novembro, dezembro, fizemos uma reunião lá, uma reunião com umas 20 ou 30 pessoas, sei lá, mais da metade, falou sobre o tema, me chamou a atenção isso. Aí depois a gente comentou na outra live e aí todo mundo começou a debater isso aí, veio com muita força. Então eu falei assim, esse pessoal tá realmente precisando de voz, né? E a gente tem aqui, meninas, esse cantinho que é muito simples, é muito tranquilo, toda terça-feira a gente bate papo sobre assuntos interessantes. Falei, não, precisamos colocar esse povo para ter um pouco de voz também, para que chegue, né, para todo mundo. Adorei conversar com vocês, adorei aprendi bastante com vocês duas hoje e com a galera toda aqui que está comentando. Inclusive, estão pedindo bis, tá vendo, pessoal? Já agenda outra live com elas aí, já quer trazer de novo. Daqui a pouco vai ser a live de vocês, né? Aí eu vou virar convidado. Mas só para me finalizar também, né? Porque daqui a pouco o povo vai começar, né? Porque daqui a pouco eles já querem assistir novela, essas coisas. Então, vai falar assim, essas duas falando aí não termina mais de falar. Reprise. A novela tá na reprise, né? Flávia. E a gente tá ao vivo, ó. Verdade, nós estamos ao vivo, é verdade, isso mesmo. A gente não tem só, não é só eu e a Beth que tem histórias, né? Tem as nossas mães, o nosso grupo de voluntários, na verdade, né? É um grupo bem recheado, são aí, se eu não me engano, Beth, 13 ou 14 ou 15 voluntários, todos muito inteligentíssimos, fala muito bem, não tem vergonha alguma de falar, então, assim, eu agradeço muito ao espaço, né, que foi cedido aqui para nós, né, e se futuramente a gente fazer outras, né, tem outras mães que vêm aqui falar e relatar histórias aqui que, igual eu e a Beth falou, e vai falar exatamente essa nossa necessidade gritante, né, da gente ter o nosso centro de referência. Olha, eu falando de novo, daqui a pouco o povo vai escrever assim, tira essa moça daí, porque ela só repete a mesma coisa, né, mas é aquela história, né, de tanto a gente falar, quem sabe um dia os anjos escutam e acontece algo diferente. Então, a gente agradece pelo espaço, né? Eu espero ter passado, pelo menos assim, um pouquinho da nossa experiência para você que está aí do outro lado, que você tenha empatia, né, pelos nossos filhos. E repito mais uma vez, em algum momento da vida você vai deparar com algum autista, que seja trabalhando no supermercado como repositor, ou ali guardando a sua compra que você foi no mercado e fez compra e tem uma pessoa ali no caixa, né? A gente sabe que tem vários mercados, os mercados hoje, né? A maioria deles tem dá espaço, né? Não só para o autista, como para a síndrome de Down também, né? Então, quer dizer, que você olhe para essas crianças com empatia, com amor, né? Porque todo mundo tem a sua dose de amor guardadinha lá dentro do coração. Então, quando você deparar com essas crianças, você dê essa dose de amor para elas, que eu tenho absolutamente certeza que ela vai retribuir para você o dobro, o triplo, sabe? Então, quer dizer, eu não posso falar muito porque eu me embanano, eu sou da roça. É simprona de tudo. É importante também a gente deixar um recado para as mães que encontram dificuldades com seus filhos, que notam alguma diferença, você que é mãe, que percebe que seu filho tem choro excessivo, que seu filho machuca e não demonstra que sente dor, que seu filho tem uma noite de sono muito conturbada, às vezes não dorme, sofre de muita insônia. Sim, são detalhes muito pequenininhos, mas que vocês percebem no dia a dia, talvez o atraso na fala, um comportamento diferente, brincando com os carrinhos. Seja sensível no olhar, mãe. E se você nota alguma diferença, acolha seu filho e corre buscar ajuda. Porque a primeira iniciativa tem que ser da mãe. A mãe tem que acolher a criança, você tem que aceitar
amar o seu filho e correr atrás de ajuda. Não vai achar que você não vai suportar, se você descobrir que ele é o que ele não é, não importa. A mãe ama e a mãe acolhe. Então, assim, a mãe, e eu falo sempre para as mães de crianças que não têm o espectro, que não têm dificuldade, que não têm nenhuma síndrome. Ensina teu filho a acolher os nossos, a amar os nossos filhos. Os nossos filhos só querem ser amados, entendidos e amados. Então, mães, ensinem os seus filhos a respeitar as diferenças e amar eles, tá bom? Esse é o meu recado. Não, com certeza. E assim passaremos à frente um amor, um carinho, uma atenção, uma tolerância, enfim. É o que a gente quer para as nossas futuras gerações, com certeza, né? Exatamente. Dizendo que conscientização vem dentro de casa, né? Na verdade, os nossos filhos reflete o que a gente passa para eles. Você sabe, só para finalizar, eu peço perdão, são coisas que marcam a vida da gente. Por exemplo, o Guilherme, no ano passado, tinha uma menina na sala dele que todo dia pegava a caneca de leite e o pãozinho e trazia para ele. Ele nunca comeu. Passou o ano inteiro. E você percebe a sensibilidade dessa menina, porque assim, ela colocou a primeira vez, a segunda, a terceira e o ano inteiro. Na reunião de pais do final do ano, eu fiz questão, falei assim, eu preciso saber de onde veio essa menina, quem é a mãe e o pai dessa menina, e cheguei no pai, na mãe, e falei assim, a educação que vocês estão dando para essa menina é excepcional, porque ela não desistiu, uma criança de 4 anos. E olha que o Gui nunca agradeceu, hein? Nunca. Você vê como a criança sente. Exatamente. Então ele nunca agradeceu, ele nunca tomou, meu Deus, nunca comeu o pão, mas ela nunca desistiu. Ô Flávia, essa menina tava de olho no seu filho, hein? Ela queria virar sua mãe. Ah, que no olho azul. O olho azul dele. O moleque é bonito, pô. Meninas, ó, o pessoal tá perguntando aqui, ó, a Elide, nossa amigona aí, tá perguntando onde é a sede do Coração Azul? Coração Azul, a sede é no coração. Na verdade, cada reunião é na casa de uma mãe. Cada reunião é no quintal de uma, até a gente encontrar a nossa sede, que também acho que está a caminho. Exatamente. Legal, bacana. Inclusive, né, vamos deixar aqui na tela para o pessoal que quiser copiar, entrar em contato com vocês, vamos colocar os apps aqui de vocês? Pode pôr? Vamos lá? Pode colocar. Aqui, ó, o WhatsApp aqui das meninas, então, tá disponível. Quem tiver dúvida, quem tiver... quiser apoiar, quiser ajudar de alguma forma o grupo das mães aí, a mãe e o pai que estiverem com dúvidas em relação ao filho, em relação ao que a Beth colocou, em relação aos comportamentos e tal, entre em contato com elas colocam vocês no grupo de apoio, vocês vão batendo papo. Eu acho que é uma informação muito importante, faz muita diferença a informação e esse acolhimento, vocês podem ter certeza disso, que é o grande diferencial. Bom, eu acho que eu falei para a Flávia hoje, viu, Beth? Falei assim, mas quanto tempo é a live? 40 minutos. Todo dia é 40 minutos. E todo dia é quase 2 horas de live, né? Então hoje, ó, tá batendo 1h30 já. Mas é por isso, né? O assunto é bacana, passa rápido, a gente conversou, demos risada, contamos história, contamos dificuldade, enfim, e principalmente levamos informação e conhecimento pessoal. Eu tenho certeza que a história de todos vocês, dessas várias mães e várias crianças, e não só crianças, né? O pessoal tá pensando aqui só em criança, tá falando em escola e tal. Não podemos esquecer que temos adultos aí, né? Temos adultos nesse. Sim, então, assim, nós precisamos ter esse olhar global, e eu tenho certeza que essas histórias todas sensibilizaram todo mundo e principalmente a mim. Fiquei realmente muito comovido e muito feliz de ver que essa iniciativa, né, de vocês aí de se unirem, é o que faz o diferencial. Aliás, é uma coisa que eu aposto muito, viu, meninas? Em relação ao pessoal que está assistindo também, muitas vezes a gente só enxerga quando você ouve as pessoas, e às vezes não se ouve muitas pessoas, o que te ataca, o que te aflige, né? Então é muito importante ter esse contato, né? Essa voz, a população tem que ter voz, e hoje a voz foi de vocês. Muito obrigado pela participação, tá? Muito obrigado.
as portas aqui da live do Capitão Rony estão sempre abertas. A Flávia tem meu zap, agora a Beth também tem. Podem divulgar para as meninas aí. Nos meus canais de comunicação estão à disposição que eu puder fazer para ajudar vocês todos, né? O grupo. A continência é o cumprimento do militar para quando a gente deve respeito. E aí para vocês, a minha continência por todo o trabalho que vocês desenvolvem e por toda a garra e toda a fibra de vocês. Obrigada. Não as duas somente, mas por todas as mães que estão participando desse grupo e muitas outras que não estão. Fiquem com Deus aí, tá bom? Vou despedindo agora de vocês. Muito obrigado. Amém. Obrigada, capitão. A gente super agradece pelo espaço. Desculpa qualquer coisa. Imagina, desculpa, a casa é de vocês aqui. Então vamos lá, Beth, fica com Deus, muito obrigado, boa noite. A Flávia, obrigado. Flavinha, boa noite. Fica com Deus aí. Eu que agradeço. Legal. Gente, sem palavras, né? Não precisa nem finalizar. Essa live aqui foi sensacional. Um assunto muito relevante. Aprendi bastante com elas. E, gente, eu só tenho realmente a agradecer a participação de todo mundo aí que do Coração Azul que participou com a gente da live, interagiu, falou coisas em paralelo que eu vi ali para a galera que estava participando da live, que estava perguntando nos comentários. Então eu vi que as meninas estavam falando, deu para responder, as outras mães já foram respondendo. Gente, sensacional, adorei o papo, adorei o conhecimento que eu adquiri bastante hoje aí. Lembrando sempre, né, depois que a gente publicar, acabar a live agora, ele já vai ser publicado nos nossos canais aí, né, tanto no YouTube quanto no Facebook do Capitão Rony. Então vocês entrem lá, compartilhem essa live de hoje precisa ser compartilhada, precisa chegar nos 4 cantos da cidade de Leme e afora também, tá bom? Então, eu só tenho a agradecer, fiquem com Deus todos vocês aí, né? Terça-feira nós vamos fazer outra live, talvez na quinta tenhamos uma live extra aí, com uma participação especial, pessoa famosa. Se der certo, é que eu estou ajeitando uma pessoa famosa, conhecida, e vai estar participando com a gente, tá bom? Galera, mais uma vez, muito obrigado. E aquele sempre, forte abraço, pessoal. Até mais.